Um bom dia para todos vocês, para todos nós. Hoje é dia 5 de outubro de 2009, é uma segunda-feira agradável, fresca, muito boa aqui em Brasília. E nós temos também o privilégio de ter pela primeira vez conosco aqui no Papo de Graça o meu querido amigo Vitor Borges, que está aqui com a gente. O Vitor é um amigo querido e nós nos conhecemos pessoalmente há uns 10 anos atrás, mais ou menos, na época que eu lancei meu livro Nefilim. Ele já era cristão há muito tempo, tinha algumas notícias de mim por aí, mas nós nunca tínhamos nos encontrado. Foi o Nefilim que suscitou o encontro e a amizade. Depois, no tempo do Café com Graça, lá no Rio, em Copacabana, ele e a esposa estiveram conosco sempre. Depois eu tive a alegria e o prazer de oficiar uma cerimônia de casamento deles e, coincidentemente, eles mudaram para Brasília alguns mesezinhos antes de Adriana e eu também virmos para cá, de modo que deu tudo certo. Deu tudo certo. E hoje nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco, juntamente com o Chico, querido, que está sempre conosco. E muito obrigado, meu mano. E hoje, gente, nós acordamos numa manhã de segunda-feira, depois de muita coisa, sem tema. De modo que, se você estivesse angustiado com algum tema especial, desejoso de o propor para a gente conversar sobre ele, faça isso agora mesmo usando um dos meios que o Chico vai divulgar agora para você. Como é que ele faz? Bom, gente, o meio mais imediato que você pode acessar agora é o link do chat. Para quem estiver nos vendo na TV ao vivo, basta clicar no link do chat e você pode enviar a sua questão direto para a gente. Ou então, através do e-mail papodegraca@vemvtv.com.br. Uhum. E aí a gente recebe aqui, se dando chance, a gente participa com a questão da pessoa. Sábado foi nosso último encontro, foi um encontro diferente do normal, porque a nossa reunião aqui, o nosso papo é de segunda a sexta. Mas eu falei a você antes do programa começar que quinta-noite eu tinha visto um documentário, Deliver Us From Evil, e aí a gente acabou fazendo um especial no sábado aqui, basicamente só eu e a Adriana e o povo. E foi muito legal. E depois chegaram alguns irmãos, houve uma informação errada de que eles deveriam ter vindo às 9h30, aí Zezinho, Sandra, Anderson chegaram depois e só no final é que... chegaram bem depois. Não, eles chegaram, mas o papo aqui com a Adriana estava tão gostoso, e o time que está ganhando não se mexe. Não se mexe. Eu não gosto de mexer em químicas psicológicas, de modo algum. Eu mexo em qualquer outra química. Eu não tenho ousadias para intervenções alquímicas em estados psicológicos harmoniosos. A minha experiência é que 99% das vezes, se você quiser introduzir, seja qual seja o melhor elemento humano de qualquer natureza, em alguma coisa que naquele instante, que foi vítima sublime de um instante, quando um instante cai e o instante eterniza algo, é idiotice. Podia chegar o Billy Graham, que ele ia ficar sentado ali, eu não ia chamar para participar, até o instante virar normalidade, porque naquele instante para mim era sacrilégio. E é assim que eu trato tudo, mano. Era um corte, né? É o corte, eu não aceito. Se fosse cortado aquele lugar, né? Não existe. Fechado. Primeiro, não existe mecânica humana para produzir o fenômeno. Não existe. Ele é absolutamente de si mesmo. Se ele acontece, é pura idiotice interromper. Agora, o que eu noto, Vitor, é que as pessoas nem notam o instante. Nem notam. Não notam, eles já vivem para interromper tudo, qualquer coisa. Eles não privilegiam o eterno nunca. E no tempo, a única coisa eterna é o instante.
Quando o instante se eterniza, que é quando ele para tempo, espaço, para tudo, você sofreu uma invasão do eterno. E as pessoas vão fazendo xixi no eterno, cuspindo no eterno, dando gargalhada. Conclusão, ninguém sabe nem como é o eterno, porque não existe chance para o eterno se manifestar, nem no tempo, como instante que paralisa todas as contingências da banalidade e introduz um elemento que só tem coragem de mexer nele quem quiser meter a mão num santo grau. Não deve, não deve. Mas tem a ver até com uma das questões que você falou essa semana, né? As pessoas vivem hoje um ritmo agitadas e a mente com todos os processos ali dentro funcionando, e a pessoa não tem mais aquela percepção da presença de Deus, das ações, né? Dos momentos em que ele... E nem da presença do homem. Exato. Porque às vezes, aqui nesse caso, eu estava falando muito mais do que de uma experiência de transcendência, é da transcendência relacional, é quando você e alguém, o encontro de vocês é que gera isso. O diálogo de vocês. Então, a introdução de qualquer coisa nova vai gerar um assunto legal, vai ficar interessante, mas você vai perder o momento para sempre. Sem dúvida. E, cara, é interessante porque são verdadeiros territórios do sagrado que se abrem. Né? Janelas ali que se abrem. E isso me lembra muito a passagem das irmãs de Lázaro e a sua relação com Jesus, em que uma delas está nesse espaço, nesse território sagrado fechado com ele, e a outra está com uma consciência absolutamente cotidiana, ou cotidianizada, e não consegue perceber esse momento. E ela entra no processo de diálogo, de porquê, de se estivesses aqui meu irmão não teria morrido. Ela entra em todos os processos argumentativos, e ela ainda chega no elemento contraditório, a Marta, de chegar e dizer: Senhor, se estiveras aqui meu irmão não teria morrido, mas mesmo agora eu sei que tudo quanto pedires o Pai tu concederá. A Marta. Aí Jesus disse a ela: teu irmão há de ressurgir. Aí ela teologiza. Aí eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha só, ela chega, quando a pessoa não mergulha no instante, ela chega, os processos lógicos dela não param. Ela chega com a lógica crítica velada, dizer: o senhor estava atrasado. Que quem disse: se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido, está transferindo a culpa da morte para quem? Já faz a transferência, chegou atrasado. Chegou para ele. Com toda a reverência, o Senhor, não sei o que, mas não teria. Aí, mas eu sei que mesmo agora, se o senhor quiser dar um jeito nessa parada, o Pai concederá, ele viverá. E Jesus disse: teu irmão há de ressurgir. Aí ela teologiza. Porque até mesmo aquele eu sei que mesmo agora é parte de um argumento ressentido. E que na hora que vem a promessa da ressurreição, ela escatologiza. Não, eu sei, isso é coisa de Deus, vai acontecer lá no último dia. Já a Maria, que foi quem você falou que entrou no portal, que estava no ambiente dele, ela chega sem perguntas, ela chora e Jesus chora por ela. Ela geme, Jesus geme com ela. Ela se debruça em cima dele, ele em cima dela. E é isso, sem argumentos, sem conversas, sem escatologia, sem teologia, que deflagra efetivamente, abre não a porta da tumba, abre o portal da ressurreição. E o cara saiu de lá. Agora, o desprezo por esses momentos você encontra em todos os lugares. Você encontra nas reuniões de oração, de culto, para ouvir a palavra, no que a gente normalmente faz. Meu Deus, o sublime se instala e as pessoas não notam. Pouca gente nota. Pouca gente nota. Aí você olha, você vê, tem um canal aberto, você está dentro dele, você sente que quem quisesse estaria, era só ligar as percepções.
Aí aparece alguém lá no portão do não sei o que, o daqui tá dando adeus, o outro tá chamando não sei o que, o outro tá apontando um lugar aqui, é aquela confusão danada, e vão, e vão, e vão. Aí os caras olham e me veem pregando de olho fechado. Geralmente quando você me vir pregando, fechando o olho, é porque tem alguma coisa no lugar que está atrapalhando tanto o transe. Não é o pensamento. Se eu pregasse pensando, meu Deus, encadeou teu pensamento, ignora os distraídos e vamos em frente. Mas não é esse o caso, você entrou em algo, abriu o olho só se for para ver gente vendo esse algo, para ver você dentro da coisa e todo mundo olhando para o lado, eu fecho, que é para eu não perder a minha viagem, porque eu não estou a fim de negociá-la com os outros. Mas você vê isso acontecer no casamento, os melhores momentos, aquelas visitações assim de amor, que acontecem sem flor, sem preparação, sem nada, instantes. Tá, e as pessoas perdem. Aí de repente alguém tem a coragem de quebrar jogar lama no sacramento, com uma conta de luz sem mais nem menos, com um assunto que não tinha a ver, e aí vai perdendo. Às vezes são instantes familiares. Eu me lembro quando os meus filhos eram menores, e até aí seus 10, 12 anos de idade, quando eu pensava num estado de felicidade, geralmente esse estado se relacionava a um sábado de manhã, que era quando normalmente eu estava mais tranquilo do que em qualquer outro dia, e eu ia lá para fora, para o jardim, com os 4 filhos, aquele dia lindo como o tal de hoje, fresco, agradável, a piscina, mais velho com 12, outro com 11, o terceiro, que era o Lucas, ali com os seus 7, a Juju com 6, e eles todos brincando, e o tempo parava. E o tempo parava, e eu não queria nem participar, o meu prazer era assistir. Ver quantas vezes eu entrei em estados de alegria extraordinária por assistir a harmonia da tua prole amada se divertindo com alegria. Aquilo para mim valia mais do que milhões de cultos e de arrebatamentos. São instantes mais importantes do que tudo. E assim em qualquer outra área, até aqui, num programa como esse, que é livre, não tem tema, a gente corre o risco de desperdiçar o momento. Com certeza. E a falta de discernimento do significado, com capacidade de poder de implantes eternos de um momento, é coisa que a maioria não discerne e não percebe. É verdade. Você sabe que... E quem tem olhos para ver, veja, né, amigo? Na verdade, essa expressão é a mais declaradamente verdadeira. Quem tem olhos para ver, veja. Porque onde nossos olhos estão postos, ali está a paisagem que nós estamos olhando. Né? E isso que você estava falando aí do momento sagrado é interessante. Tem um autor chamado Mircea Eliade, que ele fala da rotura do sagrado, o tempo que ele produz esses cortes. E quem tem olhos para ver, veja, né? Porque, no final das contas, é isso. Na realidade, é aquela, usando de maneira metafórica, é aquela história do Eliseu com o servo dele, Geazi. Tá um aqui vendo só exércitos inimigos nos montes que viemos pegar. Tem outro ali vendo para além do imediato, absolutamente bocejante de tranquilidade, dizendo: fica calmo, rapaz, fica calmo, rapaz. E o cara: mas tá vendo, profeta, é uma irresponsabilidade não fugir, não fazer nada, seja qual fosse o argumento de autopreservação dele. E o Eliseu disse: rapaz, veja, olhos você tem. Exatamente. Olhos você tem. Agora, Senhor,
abre-lhe os olhos para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É essa impossibilidade de ver que impede a maioria das pessoas de ver que mais são os que estão conosco em qualquer contingência. A impressão dos menos que estão conosco, que se apresentam com energia materializável, densa e palpável, sensorialmente perceptível, é o culto à sensorialidade, ao imediato, que impede o olhar de ver por trás do imediato o instante eterno de visões inapagáveis e maiores. Quem faz essa viagem na fé é que escreve salmos como aquele que diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. O cara está vendo para além. O grande estável, do cerco, o grande estável. No ponto estável, onde não tem problema, né? A visão da montanha, a visão do vale, né, o Caio? Né? Quando a gente vive a experiência do vale, a gente só vê tragédia, um espectro completamente negativo de eventos na nossa vida. Mal conhecemos, compreendemos ou sabemos observar as nossas emoções. E de repente, quando o sujeito adquire a capacidade de sair do vale, chegar no alto da montanha, ele tem a paisagem aberta, ele vê as coisas com clareza. É que esses salminhos que a escola dominical conseguiu fazer, coisa de decoreba de criança, e virou quase conto da carochinha, carregam algumas e quase sempre as verdades de significado espiritual mais explícito que o povo pensa que é poesia. Mas, por exemplo, a afirmação do Salmo que diz: eu levanto os meus olhos para os montes, e aí vem a pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim como Jerusalém está cercada de montanhas, eu estou. Mas o cara não prescinde na buraqueira que ele está, na necessidade de socorro, olhar para um monte real, histórico, topográfico diante dele e dizer: olha, eu quero essa topografia para o meu espírito. E fazer dos chãos do mundo uma proposta de viagem pessoal para quem está no buraco. Então ele diz: olha, eu estou aqui, mas eu sei que mesmo aqui nesse ambiente físico tem buraco e tem monte. E eu sei que o socorro vem para além de lá. Então o que eu vou ficar fazendo aqui se o socorro vem de lá? Mas a capacidade de cavar o próprio buraco, se enterrar nele, ainda puxar a pá e pedir ajuda de quem ficou de fora para jogar a última, é enorme. A imagem é totalmente essa. Não tem outra metáfora, né? O sujeito se enterra. Se enterra. Se enterra literalmente. Né? Mas E aí, Chicão? Tem algumas sugestões aqui, inclusive algumas perguntas já respondi dizendo que foram temas já tratados em programas anteriores, né? E aqui tem algumas sugestões. O que você poderia dizer sobre o programa da Discovery chamado Índice da Maldade? Eu também comentei esse programa lá no site há um ano atrás, quando o programa existia ainda. Tá lá, Índice da Maldade. Se a pessoa for lá escrever, vai ver meu comentário. O programa não está mais no ar. A Discovery tirou do ar, deve fazer uns 7 meses. É como série. Ele hoje passa assim, solto, avulso, de madrugada, mas não tem mais o dia dele, que se não me engano era toda quarta-noite ou terça-noite, com o Dr. Stone. Eu vi quase todos esses programas. Era um programa muito bom. A meu ver, o único erro do programa era a tentativa de fazer uma classificação tão meticulosa de maldade, porque
é um âmbito que foge à nossa percepção. Mas o índice, que a meu ver não deveria ser chamado de maldade, eu acho que a maldade é que deu um elemento moral à designação do programa que o programa não precisava ter. Ele é um psicólogo, um psiquiatra, um especialista no gênero. Eu sei que maldade é uma palavra que vem de mais. Mas eu vi muita gente ali que não atingia o índice de maldades dele e que, do ponto de vista do meu discernimento espiritual, vivia uma maldade ainda maior, porque a maldade dele é muito medida pela quantidade de ações. Os atos, né? Pelos atos. E a maldade não necessariamente produz ações que sejam tão violentas e trágicas que, pelo retrato da ação, você caracterize o índice da maldade. Às vezes são as energias. Não, tem brutalidades que são surtos. Total, o cara fica todo esmagado, mas foi um surto de um instante. Tem outros não, as piores maldades não se configuram necessariamente com essas brutalizações totais. Os grandes índices de maldade provavelmente ele vai encontrar não entre os grandes criminosos americanos, mas entre os maridos americanos, entre algumas mães americanas. O que rola de tortura, de maldade de 40 anos seguidos, sem frenesi de surto que faz o cara parar o carro no meio da noite, pegar uma prostituta e desossá-la. Não, é aquela maldade cotidiana, que tem café da manhã, almoço, jantar, que vai envenenando todo dia, que vai matando devagar, que se masturba em cima do gemido do outro. São os diabos muito mais controlados, portanto são maldades muito mais sutis. Isto dito de um lado, o programa era legal do ponto de vista, número 1, da biografia dos principais monstros históricos do século XX, que eram passíveis de estudo, que tinha documentação suficiente para estudar o cara. Nesse sentido era legal. Segundo, porque a maioria das pessoas que ele estudava ainda estavam vivas, então de vez em quando rolavam exames neurológicos legais que mostravam áreas inteiras afetadas no cérebro do indivíduo, suscitava a questão do que tinha vindo primeiro, se tinha sido a disposição mental lenta e gradativa na prática da perversidade que tinha acabado gerando um circuito neural e uma alteração cerebral que fixou o padrão agora como um software constante rodando dentro dele, ou se ele tinha ficado assim por causa da anomalia cerebral, ou seja, até hoje, o que nasceu primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, continua sendo uma discussão danada na neurociência, até porque você só constata esses fatos, em geral, quando os atos e as ações decorrentes deles já se manifestaram. Quase ninguém acompanhou o processo para saber se o cara na infância e na juventude era perfeitamente normal, se foi um momento de ódio extremo que o fez praticar um ato de perversidade que se transformou numa culpa vingativa, que às vezes o cara fica com tanta culpa que se vinga da culpa fazendo mais nos outros. E esse estado fixa, meu amigo. Hoje a gente sabe que o cérebro não é um ente fixo, ele é vivo, mutante. A neurociência de até 10 anos atrás que dizia no cérebro era igual salvação calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Uma vez doido, doido para sempre, uma vez tudo, tudo para sempre. Hoje se sabe que os processos de mudança, de reformulação cerebral são possíveis. Estão acontecendo toda hora. Até o mito da impossibilidade da regeneração de qualquer tecido nervoso caiu por terra. Está tudo caindo. Então, não dá mais para você simplesmente chegar e dizer esse cara nasceu assim. Ele é esse monstro porque ele nasceu assim. E também não dá para dizer que ele não o seja porque
não ter nascido assim. Ou seja, não há ainda os mecanismos de verificação para você saber se foi o defeito, vamos assim dizer, no aparelho cerebral dele, ou estou falando de cérebro mesmo, de algo detectável pela neurociência, ou se foram os atos, os pensamentos, as decisões que moldaram, causaram aquilo. Qualquer uma das duas variáveis podem produzir o mesmo resultado. Exatamente. Quer dizer, o cara que nasceu com a patogenia pode desenvolver aquilo tanto quanto o cara que desenvolveu a patologia pode transformá-la num elemento que se somatiza numa espécie de estado detectável pela neurociência como uma disfunção real. E sobre o aspecto psicológico, Caio, a gente vê mesmo que há vícios de pensamento. Pensamentos que se viciam, que se condicionam. E nessa forma, o sujeito fica num círculo fechado. Na roda do hamster. Na roda do hamster. E aí vai encrudecendo os processos dentro dele, né? E não é à toa que você vê a ênfase o tempo todo do Evangelho na coisa do que pensar. O tempo todo. Eu não ando ansioso por nada. Se vocês estiverem sendo perseguidos, não se impressionem, não se amargurem. O inimigo não deixa de sequestrar teus sentimentos nem teus pensamentos. É o tempo todo uma proposta de liberdade para que o seu caminho de amor, de fé, de pensamento, de graça não seja poluído pelas intervenções de terceiros. E aí chega depois Paulo e dá aquela sequência inteira de o que pensar. Tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o Deus da paz será convosco. O que são as grandes declarações de fé propostas o tempo todo como projeto de vida na palavra, senão a vitória do melhor pensamento contra o pior pensamento? Exatamente. O tempo todo. Exatamente. E as pessoas também não se dão conta de que nós não só somos pensamentos para nós. Eu sou o que eu penso, meu corpo se tornará o que eu penso, tudo em mim se tornará o que em mim for pensamento que se fixe, que vire coluna vertebral do meu pensar, vai determinar a minha estrutura, para o bem e para o mal. Como também as pessoas não notam que pensamento, meu amigo, é irradiação. Eu vejo gente que não sabe por que não se dá bem no trabalho, entra com um currículo maravilhoso, 2 meses depois é dispensado e diz: eu não fiz nada de errado. Você não fez nada, você é a coisa errada, mano. Você senta aqui comigo, a tua energia do tempo todo. E as pessoas não percebem isso, né? A tua energia me agride o tempo todo. Eu não te contrataria para nada. Eu te atendo. Você é meu amigo, meu irmão, meu querido. Agora é como teu amigo, teu irmão e teu querido que eu estou te dizendo, você é incontratável por mim, enquanto a sua energia foi essa. Precisa de paz, né? Precisa de paz, tá apaziguado. Enquanto foi essa, mano, pode fazer. Não tem jeito. Agitação é complicada. Às vezes eu vejo uma mulher bonita. Nos outros, né? Projetam. Projetam. Olha, e dependendo do chefe, se for inseguro ou se for sensível, porque isso dá tanto no chefe inseguro quanto no sensível. O inseguro não sabe o que está sentindo, mas sabe que aquele cara vai ser problema. Então já dá um jeito de dispensar na primeira. Se for sensível, não. Ele diz: esse cara chega, muda tudo. Muda o ambiente, tava tudo. São aqueles caras que são estupros de instante. Tá tudo bem, o cara chega, ninguém sabe nem porquê, o ambiente fibrila. Eu às vezes vejo, por exemplo, mulheres bonitas confiam muito na beleza para se garantir emprego. Muito, na chegada e na estada.
Porque, em geral, se o ambiente for patronal, pessoal, a decisão ficar muito na mão de um patrão, é difícil o patrão que encontrou no mínimo de competência numa funcionária, numa potencial funcionária que ainda seja bela, não a contrate. Ele pode até não contratar com segundas intenções, mas o software de agradabilidade que rola dele... Ele sabe que ele fez o unir o útil ao agradável. Ele diz, se não é por mim, por nós, são flores para o escritório e que trabalham. Flores úteis. São muito subliminares. Tá lá, é natural contratar. Agora, às vezes eu vejo, senta aqui uma menina bonita, toda legal, perfeita, por fora, não sei o quê. Você começa a conversar, 10 minutos depois, ela começa a reportar que nada dá certo. Os namoros sempre começam bem. Você tocou num tema agora. Você tocou num tema que estava na minha cabeça. Os namoros sempre começam bem. E terminam mal. Aí uma semana depois o cara já começa a dizer que está ocupado, que está não sei o quê, que está papá. E a menina é uma gostosa, é linda, ela não entende, ela se olha no espelho, vira para trás, vira para lá, como é que ele não quer? E o cara vai, pois bem, aí daqui a pouco ela vem e diz assim, no emprego também eu vou... Aí eu vou olhando aqui, ouvindo a conversa, suscito meia hora de papo. Depois, meu mano, você me conhece, né? Se eu puder dar uma paulada só para resolver para matar a cobra, eu não vou fazer cafuné nela. Aí, eu digo, mas minha querida, você confia no meu amor por você? Que a minha relação aqui não é de profissional com o cliente, é pastor com o irmão, é pai com filho, é amigo com amigo. Você confia no meu amor por você? Então, ouça o que eu vou lhe dizer. E eu te mandava embora. Você, minha querida, não ia ficar. Eu vou te dizer por que você não ia ficar. Porque enquanto o processo for esse, você é mulher para um one night stand. Você é funcionária para o primeiro mês, para o teste ser mandado embora, porque ninguém suporta o teu processo mental, nem afetivo, nem emocional, nem de natureza nenhuma que você tem de beleza para fora. Proporcionalmente a isso, você irradia espancamentos de negatividade o tempo todo. Agora, deixa eu fazer uma notinha de rodapé aqui em cima do que você falou aí, Caio. É interessante, eu tenho tratado de moças com esse perfil, atendido no consultório, moças com esse perfil, que sofrem de amor. O conflito é o amor. E a questão que se surge o tempo todo é o seguinte, em que lugar dessa relação de amor você se coloca? Porque existe aquele lugar que a pessoa procura se objetificar, ser objeto do amor do outro. Ou seja, estou extremamente preocupada com o olhar do outro. Esse olhar precisa me capturar. Esse olhar precisa me confortar. Esse olhar precisa me afirmar. Ela se coloca no lugar de escravo, no lugar de quem quer ser amado. Agora, livre é o sujeito que se coloca na posição de quem ama. E quem ama, ele tem até liberdade para relativizar quem ele ama, porque ele não está no lugar de ser avaliado, ele está avaliando, meu amigo. Então são duas configurações que definem, inclusive, a nossa relação com a própria vida, de queixa e de graça. Completamente. Isso define completamente o lugar que você vai ficar. É claro. De quem ama e quem quer ser amado. Quem quer ser amado é carente. Quem quer ser amado só vai encontrar banditismo afetivo. Exatamente. Só encontra banditismo afetivo. Eu encontro mulheres nesse estado procurando, digo, pelo amor de Deus, não procure porque você vai achar. E você vai achar exatamente adequado ao estado em que você está. E no estado em que você está, você é guloseima de vampiro, minha filha. Exatamente. True Blood, né? Aquela série True Blood. Se dá pro vampiro morder. Você é a sedução dos vampiros. Carência. Carência explícita, eu quero, eu preciso, eu desejo. Esse negócio aqui, meu amigo, pode vestir, se cobrir de alho, que os vampiros chegarão assim mesmo. Como é que a pessoa muda esse processo, Caio? Seja ele
negativo, como você falou antes, ou esse processo viciante, assim? Como é que ela muda esse processo mental? É a questão de nada muda na gente jamais, sem que em algum momento, em algum instante, o cara tenha coragem de fazer o que Jesus mandou. Tendo olhos para ver, ver. Porque o grande problema disso é a nossa indisposição da autopercepção. A indisposição total. Total. As pessoas não querem enxergar, não querem se ver nisso. Porque o que aconteceu? Vamos para a gente usar um exemplo bíblico. Lá em João 8, que é quando surge essa história de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os fariseus. Né? O contexto ali. Jesus pregando, todo mundo dizendo não, não, não. Aí vem aquele grupo que tinha dito antes não, que tinha até dito que Jesus estava querendo se suicidar. De repente Jesus falou uma coisa que soou meio incompreensível e esotérica, mas sofisticada. E os mesmos caras agora disseram que tinham crido nele. Aí Jesus disse aos judeus que tinham crido nele, e que Jesus sabia que era crido entre aspas. Disse, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês se tornarão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na mesma hora, o tema suscitou um ódio neles. Nós somos descendências de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E aí inicia um processo de fuga, que eles vão fugindo e Jesus vai atrás deles e dizendo, vocês não tinham dito que tinham crido? O negócio é esse. Mas eles não aguentam, vão fugindo, vão ficando hostis, vão entrando numa colisão com Jesus e no fim Jesus diz, olha, de fato vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. E vocês querem satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida, pai da mentira, está mentindo desde o princípio. Agora, o que me choca nisso tudo, número 1 é Jesus dizer que aqueles caras ali tinham se tornado filhos do diabo. A representação número 2 é que as únicas pessoas que ele chamou de filhas do diabo não foram possessas de demônio nenhum. Não estribucharam, não tremeram, não deram crise, nada. Gente lúcida, conversando, processos mentais aparentemente lógicos, socialmente integradas, preocupadas com uma causa, uma macro-causa nacional, que era a religião, e no caso Jesus, que era um elemento ambivalente em relação aos interesses deles, não paravam de se interessar pela questão, mas o processo mental que os fez, sei lá, 15, 20 minutos antes de dizer agora a gente crê, era o mesmo processo mental que não se vergava a autopercepção de modo algum, porque bastou Jesus dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Na hora que Jesus disse que havia uma gnose que eles desconheciam, na hora que Jesus falou, olha, há de haver um elemento de conhecimento que será a verdade, que revelará a autopercepção, e essa autopercepção, na verdade, vai libertar vocês, na mesma hora, o tema virou Abraão, virou não sei o quê, virou para fora, virou religião, para dentro, não. Isso lembra, por exemplo, a situação de Jesus com a samaritana. A hora que ele chega no ponto dela, é como se ela desconversasse. Como é que foi o jogo do Flamengo ontem? Quem ganhou? A hora que ele chega naquele ponto onde ele tinha que reconhecer a verdade da vida, né? O ponto nevrálgico da alma. Veja que tu és profeta, né? Mas que nos leva à denegação, a não querer continuar aquela prosa. Vamos parar por aqui, mudamos de assunto. Chega! É demais. Então, enquanto não começar por aí, não começará por nenhum outro lugar. É só esse princípio, não importando a continuidade do processo, mas se o princípio não for esse, não haverá o quebramento dessa roda de hamster. Jamais. Esse é o diagnóstico de Jesus, o resto é comentário adicional. O resto é sofisticação da viagem particular de cada um, que a gente pode ir acompanhando, mas se o ponto zero, mano, não for essa admissão de que existem coisas em mim para serem conhecidas,
Existem verdades de mim a serem percebidas por mim e existem verdades de mim a serem esmagadas pela verdade absoluta de Deus e da vida. E esse será um processo de libertação que implica em admitir hoje a minha escravidão, não importa o quão livre eu me sinta financeiramente, socialmente, economicamente, intelectualmente, em qualquer nível, eu tenho que admitir que qualquer que seja a ilusão da minha liberdade, eu sou escravo do pecado essencial, do egoísmo mais básico, que desfigura o meu olhar, que cria miragens na minha interpretação, que produz fantasia no meu enxergar das coisas, que deforma minha própria autopercepção, ou que transfigura mentirosamente a minha autopercepção, que me fetichiza para mim mesmo e para os outros. São milhões de coisas que estão ocorrendo como escravidão dentro de mim e que pouca gente está disposta a se arreganhar para dizer: vem verdade. E me lanha todo, me arrebenta todo e me cura todo. O processo de conhecer verdade, de libertação, a maioria dos escravos não quer. Não quer. As pessoas não querem ser libertas, não querem ser curadas, não querem muita coisa. Elas querem alguém para ouvir a lamúria. Elas querem um parceiro, um sócio de desgraça. O ar muito limpo vai queimar os pulmões dela, né? Vai arder. Vai. Não vai suportar as alturas. E é engraçado que as pessoas... É normal se fazer uma leitura moralizante do pecado. Mas aí perde-se de vista, vamos dizer assim, o seu olhar psicológico. E o olhar essencial que o pecado é cair em carência. Não, é claro, o carência, pecado cobiça, é a minha doença essencial, não tem nada a ver com antes de inventarem lei, havia pecado. Exatamente, cair em carência. É chegar e dizer: eu preciso do que eu não preciso. Como é que o pecado chega? Se não dizendo sereis para quem já era. Projetar um eu para além de mim e me fazer escravo dessa perseguição. Caio, esse processo, assim, por exemplo, ontem você falou daquela diferença entre as pessoas que são da multidão e daqueles que de fato querem tocar e serem tocados, né? Acaba que as pessoas nessa condição ficam sendo aquelas da multidão sempre, né? Sempre. E se escondem naquilo ali. E aí o que você vê num quadro de uma igreja é o que o irmão colocou aqui, que você vê as pessoas psicologicamente, todas elas em frangalhos, emocionalmente todas também no mesmo estado, mas nunca querendo fazer a viagem para dentro para serem curadas, né? Ou seja, receber aquele tocar de Deus na alma. Todo mundo quer Deus de fora para dentro. Deus de dentro para fora quase ninguém quer. Você vê que, do ponto de vista não só de arquetipia, mas mesmo de impressão psicológica e para alguns até de convicção espiritual, pergunte a você mesmo e veja como isso é tão condicionante e poderoso que a gente se apanha, por mais consciência que tenha, no mesmo processo que eu vou falar aqui. Quantas vezes, na hora da tua vontade de orar, que seja resultado de alguma angústia, a sua oração tem que ser um grito para o alto. Porque se não for um grito para o alto, não é para Deus. Porque crente não conhece oração com grito para dentro. É verdade. Porque psicologicamente para crente não tem Deus dentro, tem como conceito, um Espírito Santo que habita em mim, eu não sei nem como. Mas na hora de falar com Deus, ninguém fala com Deus para dentro, todo mundo só fala com Deus para fora. Para fora mesmo, num ambiente praticamente físico, acerca do qual a Bíblia diz que os céus dos céus não podem contê-lo. E ele, no entanto, habita com quebrantado e contrito de coração. Mas a viagem para dentro, ninguém quer nem no desespero. A gente prefere gritar pro Everest, Deus! Do que olhar aqui para dentro e admitir que o processo é todo aqui. Todo aqui. A fuga é permanente. É a experiência do quarto. Então, voltando lá para a multidão,
É o pessoal que quer pegar para fora, que quer tudo para fora, mas não quer trazer para dentro. Naquela mulher ali do fluxo, a única que levou para dentro foi a que tocou para dentro. Para dentro. Agora, o resto é para fora, a religião é para fora, a Rita é para fora, tudo é para fora, Deus está fora, tudo está fora. Eu me sinto até mal com a maioria das canções. Não tem nada a ver, a Bíblia está cheia disso, é uma poesia linda, maravilhosa e verdadeira. Eu me sinto mal pelo reducionismo que na cabeça das pessoas isso gera, que é esse canto do grandioso és tu, que eu amo. Era a música que meu pai mais gostava de cantar, ele cantava no melhor espírito, mas eu vejo os crentes cantando, me dá raiva. Porque é o grandioso és tu, não há Deus tão grande como tu. Eu pergunto, cadê o outro? Cadê o outro? Já começou a comparar, o meu é maior do que o teu. Ou então aí vem, noites estreladas. Noites estreladas, ou as noites, as montanhas, ou não sei o que, tudo é grandioso em algum lugar fora. É verdade, é sempre fora, né? Sempre fora. A homilia é para fora. Não tem nenhuma grandeza para dentro, não tem nenhum abismo lindo dentro de mim, cheio de luz. Não tem. Então, esse paradigma é o que adoece a religião, à semelhança daquela multidão ali que andou com a mulher do fluxo indo para a casa de Jairo, segundo Jesus, todo mundo pegando, apalpando, não sei o que e tal, papá. É Deus para fora, é Deus de estrada. Não é Deus do caminho e não é Deus para dentro. Aí, meu amigo, só quem leva foi a única que chegou, dizendo para si mesma, se eu ao menos lhe tocar nas vestes. Quer dizer, tinha um si mesmo, um processo inteiro, um ambiente inteiro. Processando ali dentro dela em diálogo. Em diálogo. E essa pegou a única que Jesus parou no meio de milhões de gente pegando nele, fazendo igual, historicamente falando, fisicamente falando. Se chamarem os físicos para avaliar impacto de mão, toque, não sei o que, vão dizer, o fenômeno é idêntico. No entanto, foi ela que o tocou. Só a única. Porque ele perguntou, quem me tocou? Porque Jesus não é... Se eu ao menos tocar as vestes. Foi a única que tocou o significante. Os outros só pegavam significados. Exatamente, essa é a questão. Essa é tudo isso. Enquanto não se entender que Deus não é significado, ele é o significante. O significado é uma mediação psicológica para o meu entretenimento. Se eu ficar apenas no significado, como concreção, que é psicologicamente útil, sacramentalmente útil ao meu entendimento, afinal de contas eu sou tempo, espaço, finitude, sensorialidade. Precisa, né, do significado, né, dessas Mas coisas. se eu parar aí, mano, eu perdi o significante. Eu vou pegar e não vou tocar. Eu vou comer e não vou me alimentar. Eu vou ouvir e não vou entender. Eu vou ver e não vou enxergar. Gente, essa questão do significado é uma questão tão importante, mas tão importante, que a gente está na expectativa e vendo o que está acontecendo em âmbito científico, as transformações, a ciência começando a ter que perceber que tem que ter um outro olhar, não mais positivista da realidade, mas aí em busca da questão do significado, porque só o significado toca o real, e o real se deixa ser tocado pelo significado. Significar não é simplesmente descrever. É claro que não. É sentir. Né? Isso, e para o significado não ficar preso à descrição, ele tem que apontar para o significante que o significou. Porque algo só tem significado porque foi significado. Foi significado. Ele não se significa de si mesmo. Não, exatamente. Ele recebe algo que movimento, algo que o imanta. Algo que é engraçado que a religião dá valores às coisas opostas. Ela dá valor ao significado como coisa imantada. Exato. Já. O que é a Santa Ceia? Né? E tira da Santa Ceia o significante. Mas o valor ganha sobre o pão. Aí você come o significado dessignificado pela ausência espiritual da referência dele, que é o significante. Aí você come pão, come hóstia, come não sei o que, ou seja, com todos os ritos, né? Casamento, batismo, tudo. Qualquer coisa.
A religião acaba fazendo com que o que é significado por causa dos significantes passe a ser significado por causa de si mesmo. E aí vira ídolo. Uhum. Deixa de tocar o real, porque ele só faz a ponte com o real quando ele indica que o real não é ele. Ele leva o real para o imaginário dele. Ele faz você transcender a ele para poder abraçar o que ele apenas expressa como significado, que é o grande significante, né? Agora, eu sei que a gente deve ter só mais meia hora de tempo, e eu queria, o Vitor, não combinei nada com nenhum de vocês, e foi a alegre surpresa, porque semana passada, eu e o Vitor estávamos aqui, como a gente faz de vez em quando, batendo os nossos papos, infelizmente hoje em dia não tão frequentes quanto no passado. No tempo de Copacabana, quase toda semana a gente se via, né? Era verdade. Ou no seu consultório, ou no café ali, tomando um café, ou nas reuniões do café. Aí depois, assim que a gente mudou para cá, a gente se viu bastante no primeiro ano e meio, eu creio. E depois disso foi ficando mais rarefeito. E ano passado a gente se viu acho que 2 vezes. 2 vezes. Né? Foi o ano mais estranho. Foi um ano turbulento ano passado. E esse ano a gente já está ganhando do ano passado. Mas a última vez que a gente se viu, semana retrasada, e eu disse ao Vitor, a gente está mudando o horário do programa, vai passar a ser de manhã. Toda vez que você tiver um tempinho livre, não precisa nem me avisar, só chega, meu irmão. Aparece, vem. E você sabe que você está na sua casa. E aí ele chegou, a gente não tinha nem tema, não combinamos nada. Mas eu queria te pedir, em nome da nossa amizade, que você me permita pedir uma coisa. Eu acho que tem muita gente que seria muito enriquecida se você contasse aqui para mim e para o Chico o processo pelo qual você veio a conhecer a Jesus meio que sozinho, muito doido. Uma viagem muito legal. O cara estava para lá de Bagdá quando encontrou Jesus. Quer dizer que Jesus também está em Bagdá, né? É verdade. Você tinha que idade, Vitor? Eu tinha 18 anos, meu irmão. Eu tinha 18 anos e minha mãe já era uma pessoa convertida, que já tinha tido a sua experiência de redenção mesmo, transformação completa dela. Ela veio da Ordem Rosa Cruz, ela inclusive foi arquiteta do templo aqui de Brasília. E ela se converteu aos 35 anos de idade. Aí depois eu fui ela nunca me incutiu formas de me relacionar com Deus ou lidar com a fé, sempre tratou o meu imaginário livremente, né? Aí chegou um período da minha vida que eu posso dizer que eu descobri. Eu fui apanhado por esse olhar que me olhava de dentro. E esse olhar que me olhava de dentro me fez olhar tudo diferente do lado de fora, vamos dizer assim. E foi num ambiente absolutamente profano, porque foi numa cobertura de um amigo meu, cujos pais viajaram, não tínhamos 18 anos, éramos meninos, e era uma festa com mulheres e drogas, e foi naquele momento, quando lá eu entrei, teve a rotura do sagrado, assim, aquela territorialidade, e aí eu comecei a ver o que estava lá do lado de fora, todas as suas feiuras e todas as suas excrescências, vamos dizer assim, né? E do lado de dentro foi assimilado num novo olhar. Essa foi a minha experiência. Comecei a racionalizar pouco depois aquilo ali, né? Eu falei assim, poxa, será que eu viajei na maionese? Porque eu tinha até fumado um baseado antes. Será que eu viajei? Será que a potência foi tanto assim? Mas paradoxalmente, depois daquilo eu não tive mais vontade de usar naquele período, né? E eu racionalizei em cima, comecei a querer interpretar positivamente aquela situação, categorizá-la ou numa compreensão a posteriori. Aí 6 meses depois eu tive a mesma experiência.
de você sentir ser captado pelo olhar de Deus e olhar através desse olhar. É uma e aí essa segunda você estava caretão, completamente, não associou andando na rua, a nenhuma possibilidade de viagem induzida? Não, andando na rua, andando nas ruas do bairro de Ipanema, próximo ali da praia, eu tive uma outra coisa dessa, que durou um bom tempo. E aí eu fui procurar uma igreja. Que eu não tinha ido, eu fui procurar. Aí eu encontrei a igreja da Gávea, e lá eu conheci Samuel, que foi um cara que vamos dizer assim, me discipulou. Eu era um neófito. E vivi um período da igreja extenso, que eu posso dizer, dentro da cultura da igreja, absorvido, vamos dizer, pelos pressupostos, ligado às questões teológicas e profundamente ativo. E chegou um momento da minha caminhada que se tornou muito para dentro, em que eu fiz a ruptura da minha relação com Deus e da minha relação com a igreja. E eu acredito que isso foi fundamental num determinado momento, para eu poder aprofundar, compreender, significar o movimento da minha vida a partir desse dessa estabilidade que ele me oferecia. E aí foi aquela fé na solidão, o monaquismo que eu vivi durante muito tempo. E que me contentava com diálogos absolutamente isolados, com pessoas específicas, como você. Né? Os meus momentos de culto eram os meus momentos de diálogo e de conversa com você. Né? Com outras pessoas também, que eu tinha essa, vamos dizer assim, essa ligação de alma. E de um tempo para cá, eu tive minha experiência com os 18 anos, eu nunca mais tive nenhum daqueles êxtases, daquelas coisas maravilhosas. Ao contrário, foi deserto, bastante deserto, posso dizer. Mas foi um deserto fecundo. E esse deserto foi caminhar para dentro de mim mesmo e perceber e compreender dentro de mim uma manifestação do sagrado, hoje próximo de 37, 38 anos da minha idade, uma nova compreensão do sagrado em que não é o êxtase, mas é o achatamento. É o sentimento de criatura. Ai de mim. Você se sentir na dimensão de criatura diante daquele absoluto esmagador e da sua real assimilação dentro de uma perspectiva de escala muito mais ampla, em que você não passa de um mosquitinho. Né? Isso é um nanonada. Um nanonada, exatamente. Aí você tem essa percepção, essa percepção do achatamento é uma percepção que te leva a encontrar, vamos dizer assim, um sabor doce. Nutriente, refazejo. Isso na humildade. Chamada inteira para o cara chegar e dizer, morre, bicho, que vai ficar uma maravilha. Exatamente. Então isso foi um processo muito fecundo, difícil e que eu tive que me defrontar, logicamente, com a minha sombra, com aquilo que é sombrio em mim. E aí eu descobri, a partir de uma pedagogia, de uma terapia de Deus para mim, que o melhor olhar é aquele olhar que é capaz de ver e não mais se identificar, em que você vê seus aspectos sombrios mesmo ali, e vê seus aspectos até luminosos, e não se identifica com nenhum dos dois, fica no lugar do meio, que é a caverna segura, debaixo do manto do Altíssimo. Porque se você se identifica com a sua própria luz, você se luciferianiza. Exatamente. Se você se identifica com a sua sombra e a romancia, você se casa com a sua escuridade. E isso é narcisismo. Tudo, ambas as coisas. É egocentrismo, o cara que fica falando dos seus defeitos e preocupado com os seus defeitos. Ambas as coisas. Porque está apegado. Ambos os polos são narcisistas. Um é narcisista luciferiano, o outro é narcisista diabólico. Mas é sempre narcisismo. Exatamente. Sempre. Exatamente. É aquela coisa, né? Eu acho que o autoconhecimento sem essa percepção de Deus é loucura. Enlouquece o indivíduo. Deixa o cara em estado de insanidade. Ou vira um Lúcifer ou vira um diabo. Pouca gente aguenta o tranco da viagem. E eu nunca vi na história
ninguém que tenha feito a viagem mesmo para dentro, divorciado de Deus. Quando eu digo Deus, eu não estou falando do Deus dos cristãos, do Deus ideológico. Estou falando de Deus como aquele que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, não cedeu direito autoral para ninguém acerca dele. Falando de Deus mesmo, não daquilo que as pessoas chamam Deus relacionada ao que as serve, ou que elas acham que por alguma mandinga elas controlam ou emulam tal divindade. Estou falando de Deus, Deus livre. Nunca vi sem essa consciência ninguém fazer a viagem e sair do lado de lá sem estar enlouquecido ou profundamente surtado ou adoecido mesmo. Assim, o exemplo do nosso amigo Freud. Número 1, eu não acredito nunca que ele tenha tido a coragem de fazer a viagem mesmo. Não, mas quando ele se fixou no pau, quando ele ficou dando volta nele. Quando ele ficou botou o pau de sebo, o pênis, como a referência das referências, ele só subiu no sebo e só rodou ali. Mas era o limite da viagem. Quem fez viagens, e ao mesmo tempo você vê aquela história lá do Jung com ele, na Universidade Americana, depois de rompidos, quando eles se encontram, que tem aquele diálogo. Ele tem um diálogo com Freud. Com Freud e o Freud faz xixi nas calças. Urina nas calças, tem uma reação fica tão histérica. Histérica. Fica tão surtado quando o cara diz, olha, o que falta do senhor é amor. Aí o Freud faz xixi nas calças na frente do Jung. Agora, isso é sinal de quê? De que a viagem foi feita com saúde? Ou que esse cara fez a viagem, como diz a minha mulher, se atropelando todo no caminho? A do Jung foi muito mais ampla. E ele teve seus estados de surto quase sem volta. Teve. Só que ele era um cara, até porque o elemento pivotal dele não é o pau, o elemento pivotal dele é a vida, é muito mais amplo. Ele fez essa viagem muito melhor acompanhado, apesar de ter tido surtos totais, mas a volta dele disso, ele voltou com sínteses muito mais iluminadoras para o próprio ser dele. Do contrário, meu amigo, esse negócio do tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, só dá certo se for tu me sondas. Se eu fizer a viagem com ele, se eu fizer a viagem em graça. Porque se eu não fizer a viagem em graça, e você, por exemplo, falou aí de chegar nesse ambiente em que você vê sua luz e vê sua sombra, e ficar num lugar de neutralidade, isso é possível com consciência de Deus e de graça em você. Do contrário, mano, um dos livros mais famosos nos Estados Unidos na década de 90, início da década de 90, um livro de um autor de linha junguiana, que a meu ver entendeu mal Jung, era Romancing Your Shadow. O convite era para você romancear a sua sombra. Levar para a cama, dar beijinho nela, tratá-la com tesão. É a receita para o seu casamento com a sua escuridade profunda. Por outro lado, você vê as outras grandes recomendações são de síndromes luciferianas. É o cara que vai e se confunde com a luz que não é ele, não é dele, é graça. Mas ele diz é minha. Na hora que ele diz é minha, é o mesmo que está dizendo eu subirei e ficarei acima do Altíssimo. É narcisismo, ele surta para lá também. Não há um lugar de saúde se não for no chão da graça. Aquilo que a gente estava conversando semana passada. Exatamente. É que a moçada, o Vitor é um dos é o único psicólogo na cidade que eu recomendo as pessoas procurarem, porque eu confio nele. E a gente estava conversando e dizendo da dificuldade enorme que eu tenho não dá para acompanhar as pessoas. Eu aqui funciono tipo a fila anda. É muita gente, então eu atendo 2, 3 vezes e digo, mano, vai adiante, porque tem gente esperando. Então,
Agora, para quem que você manda? Porque você sabe que as psicologias que os caras vão encontrar são psicologias sem nenhuma graça. São psicologias sem perdão, são psicologias sem gravidade, são psicologias sem arrependimento, são psicologias sem dor, frequentemente são tentativas de diminuir dor. Nem sempre existe a consciência de que o agravamento de certas dores é o caminho de muitas curas. São psicologias extremamente almofadadas, prolongadas. Algumas prolongam-se ad eterno, porque não existem soluções e o indivíduo sabe que elas não existem, não naquele escopo. Está circulando a carência dele ali naquele tratamento. Porque não existe o ponto de parada definitiva de perdão. Não são redentivas. Não são, não tem redenção explícita. Tem caminhos remissivos gradativos. São remissões de bodes e de touros, são redenções de dias, de parcialidade, de momentos. E a gente estava conversando sobre isso e vendo que, de fato, no fim das contas, por mais isento que o discípulo, como profissional da mente, como psicólogo seja, chega uma hora que, para o bem do resultado, o cara tem que chegar e dizer, olha, cara, esquece todo mundo e deixa eu te dizer uma coisa. Existe perdão, querido. E não é um truque psicológico, não é uma trucagem de você para você, não é um auto-engano, não é uma disfarçatez de dizer, coitadinho de mim também naquelas circunstâncias. Não, você pode assumir o seu bagaço todo, o seu ai de mim todo, e para que aconteça você tem que saber até o talo isso tudo, e depois você tem que saber e acolher o fato de que esse perdão não é uma trucagem, é uma decisão do eterno a teu respeito, e é de amor. Se você não aceitar isso, você é hamster dessa roda mínima na qual você vai rodar até a sepultura e não vai sair dela. Não vai. E vai se ferir cada vez mais, né? A tendência é piorar, né? Você citou aí essa relação atribulada, Freud, Jung, e tinha uma frase do Jung que é muito interessante, que ele dizia que o luminoso é a verdadeira terapia. Porque quando se encontra o sagrado, né? O sagrado que é o Senhor, o nosso Senhor, nós estamos livres da maldição da patologia. E é isso. A forma com que você vai olhar, esse olhar vai te curar ou não. A cura e a doença começa pelo olhar, meu amigo, da vida. E foi o que Jesus falou, né? Os olhos são lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se as pessoas levassem isso mais a sério como verdade, né? Quanta coisa mudaria. Está tudo aí, né? Se as pessoas refletissem mais sobre o mistério, sobre a maravilha que é essa coisa que se chama Boa Nova, o Evangelho, e olhassem mais para o portador da mensagem e não olhassem tanto para si mesma, elas já seriam assimiladas de outra forma, a partir de outro olhar. Porque quando você olha para ele, você é transformado nesse olhar, olhando para ele. Agora, se você olhar para você mesmo, se culpar o tempo todo, achar que você é o pior criminoso do mundo, e que é o único para quem Deus está olhando na face da terra, você vai ficar igual o hamster. Eu trato às vezes a figura que fica com esse narcisismo culposo, porque é uma culpa narcisística. Lógico que é. Se eu sou o centro do universo e Deus só se importa comigo, eu digo, olha, meu amigo, eu vou te mostrar que Deus não se importa contigo. Eu vou te dar uma surra e ele não vai te defender. Seu babaca. Nessas horas eu vou fazer oração de pira, né? Eu vou te mostrar como tudo tá com nada para ficar curado, já. O seu senso de importância, meu irmão, é muito grande. Vamos parar com essa história. Parar com essa história, exatamente. Para com isso. A grandeza aqui é só do amor de Deus. A loucura do Evangelho é que ele gosta de bosta. Aceite isso. A doideira de Deus é gostar de mim. E não é por causa de mim.
É por isso que é loucura. Por causa dele. Porque se eu justificasse o amor de Deus, esse era um processo racional, no Evangelho não era loucura. A idiotice é que o amor dele é pela bosta. E eu sou essa coisa. Então, se você às vezes não começa dando uns trancos nos caras, as síndromes de onipotência estão presentes até na depressão. O cara se deprime como um onipotente. Cara, é justamente por se sentir onipotente que ele tem que fazer tudo, mudar tudo, que ele deprime. Porque a vida narcisista faz o cara ser o centro de tudo. E o pior é que depressão não cura narcisismo. O cara fica deprimido e dizendo, eu sou o centro do mundo na minha dor. A pior depressão é a do hipernarcisista. Porque ele mobiliza a terra inteira em função da dor dele. É só dele que existe. De mais ninguém. O cara perde um filho aqui do lado dele. Ele não espera nem o sujeito terminar de contar a história. Diz, mas você não sabe a minha dor. Assim, tratamento para esses caras primeiro é muita surra. Depois que ele está sem poder falar de outras dores, aí você ajuda, porque é insuportável. E as pessoas não se enxergam e vão adiando para sempre qualquer que seja o processo de boa nova nelas. Porque enquanto não existe um mínimo de consciência desse estado, instala-se a lamúria eterna. E outra coisa, o estado de viadagem no qual o indivíduo vai ficando nisso aí, nesse narcisismo depressivo, gera um grande viadaço, né? Porque um grande viadaço. Porque o cara é o centro de tudo, nele dói mais do que em todo mundo, hipersensível, ai meu Deus, tudo, qualquer sereno é chuva torrencial, tudo nele é hipertrofiado. Ele faz um tsunami numa colherzinha de água, né? Numa gota de sereno ele se afoga. Então ele vai ficando aviadado até não poder mais. E o que a gente vai vendo é que as resistências vão diminuindo. Essa geração está quase toda sofrendo desse surto. É uma geração de adulados, frágeis, imediatistas, instantâneos, fast food, inclusive existencial. Não aguentam um único peso, são extremamente acomodados a tudo, são pessoas que um mosquito lhes pesa como se fosse um camelo psicológico. Às vezes o cara senta na tua frente, ele fica pedindo para falar, ele deve estar com um problema danado. Mas o problema é ele. Ele não tem problema nenhum, é que qualquer coisa nele é um problema. Uma vez você falou que, não sei, você contou um caso de uma menina. E às vezes você falou com ela que a sua melhor cura agora vai ser levar você para uma favela para você poder ver o que é dor e sofrimento. Né? E muitas vezes é essa necessidade, a pessoa tomar um tranco de perceber que o sofrimento dela não é maior do que tem gente que está aí padecendo dores, sofrimentos e angústias que... O estado, isso com muito mais naturalidade. O estado de irritabilidade que me dá quando eu vejo uma pessoa com tudo arrumado, casa no lugar, está tudo funcionando, e eu fico vendo a pessoa dizendo, meu Deus, está dando tudo errado para mim, essa semana para mim está dando tudo errado. Eu digo, mas o que está dando errado? Ah não, está dando errado é que toda vez que eu vou enfiar a chave na porta do carro, eu enfio a chave errada. Toda vez que eu vou abrir a porta da garagem está não sei o quê. Eu vou procurar o meu sapato, nunca acho o pé certo. Eu vou não sei o que, nunca não sei o que. Eu vou carregando um copo, sempre escorrega um. Eu vou não sei o que, papai, tá dando tudo errado. Minha querida, eu gostaria que desse.
Mas eu gostaria de todo o coração que desse tudo errado para você saber o que é tudo errado, para você nunca mais me alugar me falando de ninharias que não são mais do que o circuito nervoso do seu cérebro num momento que todo mundo tem de mês em mês, de 2 em 2 meses, existe um fluxozinho de alteração de reflexos que geram esse tipo de coisa, xícara cai, bababá, acontece com o mundo inteiro e você vem me dizer, sentar aqui para me dizer que precisa conversar comigo porque nessa semana está dando tudo errado? Pelo amor de Deus, eu vou te mandar para Ruanda. Você está precisando saber o que é tudo errado para mudar a tua referência. É só porque essa semana você deu 3 topadas porque o teu cérebro estava distraído por alguma razão, você tomou um sonífero, está calculando 2 milímetros a menos a altura do pé na passagem e bateu 2 vezes não sei o que, está dando tudo errado. Você está precisando ser levada para um canavial para ver que tudo errado pode ser perder o braço. Então, as fragilizações, a construção dessa geração algodão doce, é um negócio que está gerando gente tão sem possibilidade de encarar o mínimo da existência e das realidades da vida, que é aquilo que a gente já conversou, né? Várias vezes no passado. No início, no fim do século XIX, o grande mal psicológico era a histeria, durou até a década de 60, 70. Eu vi muita mulher histérica, homem histérico. Histerias, em geral, nas mulheres geravam muita paralisia nas pernas. Mulher em cadeira de roda com 40 anos, porque o marido tinha parado de comer ela, estava com uma amante. O patos era sexual. Ela não tinha como se divorciar, nem como gritar, era um desquite no máximo, não valia a pena. Aí ela tinha que, sabendo que o marido estava com outro ali, uma mulher de 40 anos parava de andar. Histeria. Década de 70 inaugurou a era da depressão. A era da depressão. Década de... O homem não mais reprimido, mas o homem desamparado, frágil. Frágil. Aí a gente entra no século XXI com a síndrome do pânico, que é mais do que a fragilidade, é esse desamparo total. Essa orfandade cósmica. As psicopatologias, elas vão mudando conforme as mutações sociais vão ocorrendo, né? Então hoje, por exemplo, a nossa sociedade, que é uma sociedade do narcisismo, da competitividade, da imagem, que a minha sobrevivência hoje pode representar eu derrubar o cara amanhã, você está entendendo? Que as relações, as amizades se tornam amizades de utilidade. E não amizades de fraternidade, de amor. As relações, hoje vale mais a pena eu ter a relação útil para mim e não a relação que para mim seja benéfica para a minha alma, que me conserve, que me espelhe humanamente. Entendeu? Então as relações se tornaram cada vez mais líquidas e funcionando sobre a égide do utilitarismo. Qualquer problemazinha, qualquer coisa que manche esse narcisismo, os vínculos são desligados, quebrados. Então, isso formou um homem que não pode contar com ninguém, um homem frágil, e que ao mesmo tempo precisa esconder sua fragilidade, porque é uma fragilidade que é contra a cultura. A fragilidade que ele sente dentro dele é contra a cultura, de uma cultura que prega o sucesso a todo preço. E é essa cultura do sucesso a todo preço que gera essa fragilidade contra a cultura. Porque e aí é o movimento dialético. Ela faz uma promessa inalcançável, sustenta a promessa inalcançável como ideologia e propaganda. Exatamente. Todo mundo entra no processo da perseguição disso como algo alcançável e que é inalcançável, que vai gerando frustrações caladas, enquanto a propaganda coletiva continua a afirmar a alcançabilidade disso. Então, vai gerando uma multidão de frustrados, fragilizados, se sentindo incompetentes, medidos por alguma coisa que não existe
que é um dado de propaganda, de ideologia, de proposta de mercado que tem a ver com dinheiro, economia, finança e tudo mais, e o cara, no entanto, fica perseguindo como se fosse o santo grau da autorrealização pessoal, que se tornará inalcançável, que o fragilizará, que o deprimirá, que o panicará, que o inviabilizará para viver a vida que é. Porque ele está sugado pela existência que não é. Total, né? Uma eterna tensão interna, porque ele não consegue fugir disso. E essa questão das relações liquefeitas, das relações líquidas, é uma coisa terrível. Né? Jesus falou isso, que no fim o amor se esfriaria de quase todos. E a gente se choca dia a dia vendo isso acontecer. Não é no consultório, é na nossa família, entendeu? É na nossa rede social. A gente vê isso toda hora acontecer. E aí, geralmente, isso chega a um momento de exaustão. Né? E nós estamos assistindo a exaustão global. Exatamente. E ela não chegou ainda ao seu limite, mas eu não sei o que vai acontecer no fluxo das coisas, com a velocidade, com os desdobramentos exponenciais, que essa coisa vai ganhando segundo a segundo, não é mais nem hora a hora. Se passou um segundo, já ganhou. Não, na Terra. Cada segundo. É uma coisa de louco isso. É uma metástase de uma velocidade incrível. De Fórmula 1 cósmica. O negócio está indo. Então, eu olho para frente, 10 anos para frente, considerando a progressão e a exponencialidade que eu vejo hoje, aquela descrição de Jesus, de quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa, e vós sereis entregues. Aí fica todo mundo pensando que é para comunista ou para isso, para aquilo. Não, entregues de todos os modos. É a entregação, em qualquer que seja o nível da entregação de pai em relação a filho, filho em relação a pai. Você não vê todo dia aqui pai entregando o filho para a morte? O cara come a mãe do garoto. Enquanto estava ali pegando ela, ele era filho dele. Gerou, saiu da barriga, é meu filho. No dia que termina, meu amigo, ele só dá pensão se for ameaçado de cadeia. Porque a inafetividade é total. É total, a inafetividade é total. E aí depois reclamam que os filhos vão ficando inafetivos. Vão ficando inafetivos por causa de uma geração anterior de total inafetividade. Desafetada. Então nós vamos viver, dentro de pouco tempo, um ambiente, meu amigo, em que as consanguinidades vão servir apenas para teste de DNA. Mas elas não vão significar vínculo nenhum. É verdade. E se a consanguinidade que é pagã, é um vínculo pagão, é um vínculo animal, é um vínculo natural, é um vínculo que você não precisa ter nenhuma elevação mental e espiritual para tê-lo, teoricamente falando. A humanidade valorizou esse vínculo até por uma questão de egoísmo, de sobrevivência da espécie. Até esse está dissolvido. Ora, se aquele que faz parte da instintualidade da sobrevivência, que é a relação consanguínea, que leva o meu gene adiante, que me perpetua numa possível continuidade, faliu ou está em estado de quase total falência, que esperança a gente vai ter para o que não seja consanguíneo? Daquilo que nasça da fraternidade, da escolha, do amor, da sinceridade. Se o apelo do RH do teu sangue já não gera mais essa proximidade, o que mais gerará? No mundo que só afasta, que só compete, que só diz, olha, está sendo dele porque você chegou atrasado, mas quem sabe você ainda pega e toma o tempo todo. Isso vai gerando uma geração de vampiros. A gente não precisa que o Apocalipse capítulo 14... aquela praga daqueles bichos que tem cabelo de mulher, cara de não sei o que vem lá de um poço na região do Eufrates e invada a terra com essas categorias, porque esse espírito está aí. Está aí de todos os lados e gerando aquilo que diz lá. Ardente desejo de morrer. O ferrão desses bichos lá no Apocalipse é um ferrão de desejo de morte que não se consuma.
É um estado latente de desejo suicida que não se viabiliza como ato de se matar. É um estado, é uma existência em estado de Ou seja, o sujeito não tem nem a possibilidade de se calar. Não. Ou calar o seu sofrimento. Não. Ele grita a sua morte enquanto anda. Exatamente, é tremendo. O tempo isso. todo, é um horror. É uma visão tremenda. E soma-se ainda, eu acho, a questão, por exemplo, um grande problema que a gente vive hoje cada vez maior é o sexo despersonalizado. Ou seja, hoje em dia, o papel da sexualidade, a minha experiência, a minha vinculação com esse universo da vida, não prescinde mais o outro. Ou seja, eu não tenho mais um diálogo com o outro sexo. E um diálogo concreto acontecendo mais de homem para mulher e de mulher para homem. O cara vira um hermafrodita. Hoje, na verdade, a gente tem uma sexualidade, vamos dizer assim, absolutamente autofágica, porque justamente uma sexualidade virtual em que o outro não comparece. É eu comigo mesmo, meu próprio prazer, das minhas fantasias e de minhas imagens. Isso vai criando verdadeiros bichos por aí, porque eles não conseguem mais fazer essa relação de dentro para fora, de penetrar no outro e se permitir ser penetrado pelo outro, e daí estabelecer um diálogo humanizante, porque a gente só se humaniza através do outro, do contato com o outro. E não, até no sexo, a dimensão privada tomou o lugar da relação viva e compartilhada. E isso é preocupante. Onde é que isso vai dar? Vai dar no corcundinha. No corcundinha, né? Pois é. Imagino que o Vitor estava lá no Café com Graça, um dia que eu resolvi ilustrar uma mensagem contando uma piada. E eu já contei, acho que umas 3 vezes, toda vez que eu conto é um escândalo, mas eu ainda não encontrei nenhuma melhor para substituí-la. O corcundinha entrou num banheiro, né? Desses de homem, de aeroporto. Aí tá lá, aquele bando de homem assim, naqueles mictórios, o cara fazendo xixi em pé. E tá lá um cara grandão, com o dele lá pra fora, chá. E o corcundinha mais baixinho, com a cabeça assim meio projetada e virada pro lado, já naturalmente, deu uma olhada e viu a lapada do cara lá, né? Aí não se segurou. O corcundinha falou, ah, mas que coisa, você tem um pênis lindo, e o tônus maravilhoso, a textura linda, a cor da pele perfeita, até meio rosadinha. E ele saiu e falou, e o cara aqui, né, chá, olhando pro corcundinha do lado e calado. Aí o cara... Não, desculpa, é o contrário a história. É o corcundinha que está fazendo xixi e o grandão que está do lado olhou para o corcundinha. E o corcundinha está lá, fazendo dele, com todas essas características, e o grandão fazendo essas observações sobre o pênis do corcundinha. Aí lá pelas tantas o grandão falou, rapaz, você quer saber? Se eu tivesse um desse assim, eu fazia sexo oral em mim mesmo. Porque eu nunca vi nada tão bonito. Aí o corcundinha orou pra ele e falou, por que tu acha que eu fiquei assim, meu irmão? meu amigo. Tá todo mundo corcundinha, meu querido. Corcundinha. Todo mundo chupando a si mesmo. A metáfora. A palavra é chocante pela... A piada é chocante pela ilustração, os pudicos ficam todos, não sei o quê. Mas psicologicamente nada retrata melhor esse estado de bordel de fariseu, que é idêntica à oração do fariseu no templo, é de si para si. Sexualidade de fariseu é igual a oração de fariseu, de si para si. E orava de si para si. O Deus é uma construção, porque ele está orando de si para si, embora ele diga graças te dou, Senhor. O Senhor é um fetiche, o Senhor é uma fantasia, o Senhor é uma projeção, o Senhor não é. O Senhor é uma referência para fora, embora a relação do Senhor seja com o Senhor Ele, nele mesmo, de si para si. Graças te dou,
porque eu não sou como este, aquele, aquilo outro, nem faço isso, nem sou como este publicano. Então ele se isola de Deus, ele ora de si para si, se isola do próximo, não é como ninguém, ele é a referência de si mesmo, ele é o corcundinha. Ele ficou assim porque o dele era tão lindo que ele resolveu fazer em si próprio. E espiritualmente falando, fique chocado você como quiser com a anedota, espiritualmente falando, fica todo mundo corcundinho. Está todo mundo corcundinho, não notou? Volta aquela questão, né? Uma geração extremamente narcisista, né? Aí você vê a conjugalidade, o que tem de mulher se queixando das coisas mais básicas, tipo prazer. Tem mulher que acredita que não é capaz de gozar. Uma mulher que não seja capaz de gozar tem que ser uma anomalia total. Ela, usando aquelas expressões da antiguidade, né? Chocantes, mas verdadeiras, ela só foi mal comida até hoje, mal amada até hoje, mal tocada até hoje, mal acolhida até hoje. Existem casos orgânicos dessa impossibilidade, mas cada vez a gente sabe mais que o gozo é psicológico. Por mais fragilizados que os condutores de estímulos erógenos possam estar por qualquer inibição, não tem psique altamente estimulada que não produza gozo. Não tem! Sem dúvida. Não tem. Sem dúvida. Então, aí, eu vejo as estatísticas, 40% das mulheres não têm prazer. Mentira! Não tem relação, não tem a afetividade, não tem a troca, não tem estímulo. Nunca tiveram, não conhecem. E as que dizem que tem também não sabem nem o que é. Elas sofrem só daquela afliceta técnica. Se botar um ralando no outro, meu amigo, aqui já está ficando quente a minha mão. Daqui a pouco vai sair fogo. Se tivesse zona erógena agora, em vez de estar sentindo fogo, eu já estava dizendo ui, ui. Mas não é prazer. Prazer só acontece quando existem trocas que envolvem a imponderabilidade de qualquer elemento material. É quando a imaterialidade de ambos se funde. É um mistério, né? É que daí brota o prazer, não o orgasminho orgânico. Não é? É tão orgânico às vezes determinados orgasmos que deveria ser não passa de um espasmo. Não passa de um espasmo. É espasmo vaginal. Daqui a pouco vão criar um tal de espasmo cilindron. Vão criar um espasmo vaginal. Porque só se realiza na alma, na troca, na entrega, na confiança, na relacionalidade, no se fazer um com o outro, do contrário. É cada um trabalhando, são masturbações que acontecem em estado de cópula. Mas são prazeres que não transcendem a uma masturbação solitária. A única diferença é que está havendo uma cópula, mas como a psicologia da cópula é a psicologia narcisista da masturbação, o máximo que ela realiza é a satisfação insatisfeita de uma cópula que não teve mais do que uma masturbação solitária teria. Aí vai cada um insatisfeito por um lado e a carência continua para sempre. Foi tântrico, né? Não foi. Não foi. Tântrico. Olha só, minha gente. O nosso tempo terminou aqui, a moçada já avisou. E, Vitor, eu queria agradecer bastante, mano, você ter atendido o convite. E em meu nome, em nome de todos nós e dos amigos em casa, eu quero te convidar para vir toda semana. Maravilha. Sei que não dá para vir a semana toda, mas se você puder vir... Segundas-feiras... Chega, mano, que a gente está aqui para poder participar. Com toda alegria mesmo. Muito bom. E a gente sempre termina orando. Porque enquanto a gente conversa aqui, milhares de pessoas para as quais tem luz se acendendo. Tem um monte de gente que disse eureka. Um monte de gente que disse obrigado, Deus, eu vi alguma coisa.
E o que tem sido maravilhoso nesses nossos encontros é a liberdade total dele, de expressão, de pensamento, de qualquer coisa, ao mesmo tempo em que a gente vai vendo a graça de Deus se aplicando como cura, como discernimento, como decisão, como compreensão na mente de muita gente. E o que vai acontecendo aqui vai tomando desdobramento que começa com milhares, no fim do mês atingiu milhões, porque isso fica estocado lá e não só as pessoas vão vendo, à medida em que todo dia tem... Esse programa vai ser repetido às 3 da tarde, às 9 da noite, mas também ele fica no on demand lá da VEM TV, e aí é que o bicho pega mesmo, porque o pessoal baixa. E agora tem um dispositivo que dentro do on demand você pode ir lá, depois que o Chico colocar o programa de hoje no estoque lá, que vai demorar mais uma semana talvez, você pode ir lá. Se você quiser mandar esse programa de hoje para toda a sua mala de amigos, você bota o e-mail do cara ali e envia. E ele não tem nem que preencher código, senha para entrar na VEM-TV. Ele só vai clicar, já vai abrir a tela com a gente falando aqui no computador dele, de modo que é um recurso no e-mail dele. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Maravilha. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida do Chico, do Vitor. Estão aqui hoje de manhã. Fiquei muito feliz com a vinda do Vitor, meu amigo querido. Eu te agradeço pela volta do Tiago, que passou essa semana no Rio, com a Juju, minha filhinha, e o Teteus, e os meus filhos, e a mãe dele, os pais. Te agradeço pelo Kenneth, pelo jovem, pelo Rodriguinho, por todos que vieram para cuidar de grama e hoje nos ajudam a cuidar de gente. Eu quero pedir, sobretudo, por esses milhares que nos veem e ouvem agora, neste instante, aqui e no mundo inteiro, pedindo que o Teu Espírito esteja fazendo aquilo que está para além de todas as palavras ditas, que transcende as informações recebidas, que alcança o indivíduo naquilo em que nós não o alcançamos e que instala nele aquilo que nenhum de nós tem poder para instalar. E eu quero pedir que Tu faças isso conforme a necessidade de cada um, que o pão do dia de hoje, seja para a mesa, seja para a alma, seja para a mente, seja para o espírito, esteja sendo servido como graça Tua agora, para cada pessoa. E que o benefício desse momento se eternize, se perenize, se transforme em consciência, se transforme em densidade, em volume espiritual de maturidade e fé dentro de nós. E eu rogo por todo aquele que hoje está em estado de angústia, de desespero, esteja acossado por coisas reais. Quero pedir que Tu dês serenidade, paz, confiança, sabedoria, bom senso, sobretudo descanso em Ti, para que as leis do atabalhoamento, da pressa, do nervosismo, da insensatez, da imponderabilidade não tomem conta das decisões de ninguém e ninguém venha se arrepender muito daquilo que poderia ter sido tratado até pelo silêncio, até pela quietude. Por isso dá a cada um o entendimento necessário para as melhores decisões hoje na vida de cada um. Eu peço que seja assim e Te agradeço por tudo que está acontecendo aqui e no mundo todo, por milhões de coraçõezinhos que estão comendo a verdade simples do Evangelho e estão se satisfazendo com ela. Amém. Em Teu nome, Jesus, é que eu Te trago a nossa gratidão. Amém. Amém, Senhor.
Gente boa, muito obrigado. Obrigado, Vitor querido. Valeu, meu irmão, foi um prazer. Obrigado, Chico. E você, maninho querido, vá lá pro site, dê umas lidas lá legais, continue assistindo a programação da VIV TV, faça isso que eu falei, entre no On Demand e comece a mandar as mensagens que você acha úteis aos seus amigos queridos, tá bom? E assista, se desejar, 3 da tarde, 9 da noite. O Edivaldo está me assistindo e eu queria pedir a você, Edivaldo, para fazer um repeteco do programa do Papo de Graça especial do sábado passado, para a gente o repetir no sábado que vem. E aí eu vou anunciar no site. Eu só quero que você me dê um ok, que aí o Chicão anuncia, porque eu queria que mais gente assistisse aquele documento tão importante, tá bom? Beijão para todos, que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau. Amém.